Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós estaremos falando sobre as ondas eletromagnéticas, ok? No livro de vocês estarão lá no título Radiação Eletromagnética. A radiação eletromagnética, as ondas eletromagnéticas é uma característica da radiação eletromagnética, certo? Mas especificamente nessa aula nós faremos um estudo sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas que se propagam no vácuo, né? A gente discutiu na última aula sobre as ondas mecânicas, apresentando como uma de suas características o fato dela não se propagar em meios que não possuem matéria, né? O vácuo, a matéria que constitui que é constituída no vácuo, ela é praticamente inexistente, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, elas se propagam no vácuo, não necessitam de um meio material para se propagar, ok? Aqui nós temos a velocidade da onda eletromagnética, e essa velocidade nós podemos observar que é uma velocidade muito alta, não é? Nós vemos que uma onda eletromagnética se propaga a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Isso é uma velocidade muito alta. Isso quer dizer que a cada segundo você percorre 300 mil quilômetros, né? Temos aqui também alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Inclusive falando sobre a velocidade, nós vimos na aula passada que a velocidade do som no ar a uma temperatura de 20 graus Celsius era de aproximadamente 340 metros por segundo. E a gente vê que em comparação a essa velocidade aqui, ela é extremamente pequena, né? Em comparação à velocidade da luz, das ondas eletromagnéticas, tá bom? Temos aqui exemplos, né? Como por exemplo a luz é um exemplo de uma onda eletromagnética, as ondas de rádio e TV, raio-x também é um exemplo. E entre esses três exemplos aqui, a gente pode observar que as ondas, a luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética que é visível aos nossos olhos, né? Nem, claro que não, a gente não consegue ver as ondas, né? Como a característica da onda se propagando no espaço, mas nós conseguimos ver para determinadas frequências, não é? Dentro do que a gente vai ver mais para frente do espectro visível, para algumas frequências nossos olhos conseguem serem sensíveis, né? De- é, a essa frequência, tá bom? A essa onda, melhor dizendo. Mas temos também algumas ondas que elas não são visíveis. Por exemplo, as ondas de rádio e TV, né? Nós não conseguimos enxergar e nem mesmo raio-x. Dentre essas três aqui, a luz nós conseguimos enxergar, né? As ondas de rádio nós não conseguimos e nem a de raio-x. Agora, as ondas de rádio em comparação com as de raio-x, vocês vão ver que elas possuem frequência menor do que as de raio-x, tá certo? E mais para frente a gente vai aprofundar essa discussão sobre esses tipos de onda, tá bom? Então aqui a gente tem uma distinção entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? Nós vimos que nas ondas mecânicas o que vai oscilar é justamente o meio onde a onda se propaga. Vocês lembram lá do exemplo da corda, né, que a gente discutiu sobre ele algumas vezes? Para uma onda, por exemplo, transversal, né, a direção de propagação das partículas ela é perpendicular à direção de propagação da onda. Então vou só tentar exemplificar aqui. Se por exemplo tivesse uma corda aqui,
oscilando, estivesse perturbando essa corda e ela estivesse oscilando, né? Essa oscilação aqui, eu vou conseguir observar que nesse tipo de oscilação, ela vai ser uma oscilação de uma onda característica de uma onda transversal. Por quê? Vamos imaginar que a perturbação que eu estou provocando nessa corda aqui, ela está se movimentando nessa direção e nesse sentido, tá? Se eu pegasse um pequeno pedacinho dessa corda aqui, bem pequenininho, aqui, ó, como se eu tivesse pegado esse pedacinho aqui, onde eu estou circulando. Se você for observar nesse ponto aqui, você vai conseguir enxergar comigo o seguinte, ó. Se eu focar a minha visão nessa parte aqui da corda, você vai perceber que essa parte aqui ela vai se movimentar para cima e para baixo, certo? Enquanto a propagação ela vai nessa direção e nesse sentido, essa parte aqui da corda que eu escolhi para me visualizar, a gente vai conseguir observar que ela se movimenta para cima e para baixo. Ou seja, a direção de movimento, né, dessa parte aqui da corda, ela se movimenta para cima e para baixo, enquanto a propagação da perturbação que eu gerei aqui nessa ponta, ela vai se propagar nessa direção e nesse sentido. Então, ó, a direção de vibração ou a direção de movimentação das partículas é perpendicular à direção de propagação. Forma um ângulo, se eu fosse juntar isso daqui, iria formar um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente chama de perpendicular, tá certo? Você inclusive ouvir esse termo quando estiver estudando matemática também, já fica aí de conhecimento para vocês, tá bom? Quando eu falo que algo é perpendicular ou transversal, né, a outro, né, por exemplo, duas retas perpendiculares, eu estou dizendo que elas estão formando ali um ângulo de 90 graus, ok? Então tá aqui, ó. As ondas mecânicas é o meio que oscila e a gente viu que o som ele é uma onda longitudinal, não transversal, ok? A movimentação das moléculas que constitui o meio é a mesma da perturbação, tá bom? De propagação da onda. Já as ondas eletromagnéticas, ela é constituída pela oscilação de campos elétricos e magnéticos, tá? No ano passado é provável vocês terem visto a definição, não sei se viram, no ano anterior, né? Na disciplina anterior, vocês terem visto o que são esses campos aqui, campos elétricos e campos magnéticos, tá? Para quem não viu, a gente vai fazer uma breve revisão, ou se não, apresentar de forma resumida o que são esses campos elétricos e campos magnéticos. Então, as ondas eletromagnéticas, o que vai oscilar, né, ao invés de ser um meio, esse meio ele é material, para as ondas mecânicas, para as ondas eletromagnéticas, o que vai oscilar são os campos, esses campos que constituem a onda, tá certo? Então aqui vamos falar um pouco sobre campo elétrico e campo magnético. Isso aqui é uma definição que quando você vai estudar eletromagnetismo, vocês vão ver lá para frente, lá no terceiro ano, vocês vão estudar isso daqui. E qual é a diferença basicamente entre um campo elétrico e um campo magnético, né? A primeira é que um campo elétrico ele é gerado por uma carga, certo? Se eu, por exemplo, pegasse aqui um próton, vamos imaginar que isso aqui é uma representação de um próton, certo? Como vocês já viram, creio eu que vocês já viram isso daqui, lá na estrutura do átomo, você vai ter que, no núcleo, o núcleo ele sendo constituído de prótons, né, e nêutrons, e a eletrosfera do átomo ela é constituída pelos elétrons, né? De forma que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Mas vamos considerar aqui uma carga pontual,
certo? Essa carga aqui ela tem sinal positivo, ela está carregada positivamente, e essa daqui está carregada negativamente. Essas linhas aqui, pessoal, que estão saindo, tá bom? Essas linhas aqui que estão saindo da carga, a gente chama de linhas de campo. E esse campo, ele age, é uma força que vai agir à distância, certo? Essa, como eu tenho aqui uma carga positiva e aqui você vai ter uma carga negativa, as forças que a força que vai ser gerada aqui vai ser uma força de atração entre essas partículas aqui, ó. O próton ele vai atrair o elétron, certo? É aquela historinha. Cargas com sinais positivos se repelem e melhor dizendo, cargas com sinais iguais se repelem e cargas com sinais opostos ou diferentes elas vão se atrair. Se eu tivesse aqui outro próton, iria ocorrer aqui uma repulsão, porque são cargas de mesmo sinal. Então, essa carga aqui ela está gerando um campo, certo? Uma deformação nas propriedades do espaço ao seu redor. Lá no livro de vocês ele vai até utilizar o termo chamado campo de força. Ela vai gerar um campo e esse campo aqui vai fazer com que haja uma força, certo? E essa força ela vai ser caracterizada ou pela atração, dependendo do sinal da outra carga, ou pela repulsão. Para as cargas positivas, o campo é saindo da carga, e para as cargas negativas, o campo ele é entrando na carga. Ok? Então o campo elétrico ele é gerado por cargas elétricas. E o campo magnético ele vai ser já gerado por um ímã. Tem essa propriedade aqui, certo? E esse campo magnético, diferente do elétrico, além dele ser gerado por um ímã, né? O ímã, vocês conseguem observar comigo que ele não é identificado, ele é dividido, por exemplo, em polos. Você tem aqui o polo sul e o polo norte. Diferentemente das cargas, o ímã ele não vai trabalhar com sinal, mas é com polos. E as linhas de campo, essas linhas aqui, a linha de campo magnético, são linhas que saem do norte e vai até o sul. Certo? Sempre vai saindo do norte e vai até o sul. Polos com o mesmo nome, vamos dizer assim, eles vão se repelir. Por exemplo, norte com norte se repele, sul com sul se repele. Polos com nomes diferentes, tá bom? Eles vão se atrair. Norte com sul se atraem. Ok? Então aqui, devido para o caso do campo elétrico, devido à presença da carga elétrica, você vai ter um campo elétrico gerado ali. E devido à presença de um ímã, você vai estar gerando um campo magnético. As propriedades são semelhantes, tá certo? Como eu acabei de explicar para vocês, para ambos os tipos de campo. Então, a frequência ela é obtida a partir dos valores dos campos elétricos e magnéticos que oscilam por unidade de tempo. Ou seja, lá nas ondas mecânicas, a frequência ela era dada pela oscilação, o número de oscilações do meio, né, da onda, melhor dizendo, e aquele número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo, certo? Aqui no caso vai ser os valores correspondentes aos campos elétrico e magnético, que oscilam por unidade de tempo. Tá? Então, o que oscila aqui não é o meio, né? Vai ser justamente esses campos aqui. Aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de frequência. A gente tem aqui para o estudo para a gente fazer uma aplicação dessa parte de frequência, a gente tem aqui, vai ver dois tipos de frequência que na verdade são bem citadas no nosso dia a dia, né? Por exemplo, as ondas de rádio AM
e as ondas de rádio FM. A AM, né, esse termo aqui AM, significa amplitude modulada, né? E a frequência para amplitude modulada está na faixa dos kHz. Lembre que Hz é a unidade de medida de frequência. E essa frequência ela vai de 500 para amplitude modulada, de 500. Epa, só dar uma travada aqui no negócio. De 500, é para meter escrevido antes, mas vamos lá, tá? De 500 quilo, vou botar aqui Hz, que é justamente a, os hertz, né? 500 kHz a 1600. Ai, Jesus. A 1500, 1600. 1600 kHz. Ok? E para as ondas de rádio, sim, as ondas de rádio AM é amplitude modulada, certo? Por ela, em comparação, por exemplo, às rádio FM, que é a frequência modulada, eu não vou escrever aqui, vai ser nessa, eu vou escrever aqui. É de 88 mega, não quilo, mega hertz, Hz. Bugou aqui. Mega hertz a 88 MHz a 108 MHz. 108 MHz. Para quem, pessoal, viu aquela partezinha ali de notação científica, o kHz ele corresponde a uma ordem de grandeza 10 elevado a 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que 500 vezes 10 elevado a 3 Hz. Só que o megahertz corresponde a 10 a sexta, né? A ordem de grandeza é 10 elevado a 6 Hz. Ou seja, megahertz é muito maior do que o kHz. As ondas de rádio de amplitude modulada, AM, elas são ondas que alcançam grandes distâncias, porém a qualidade ela é inferior em comparação às de FM. Ou seja, elas alcançam grandes distâncias, mas elas facilmente acontece interferência nessas ondas, certo? E aí o que dificulta um pouco essa questão da qualidade com que a informação chega até as pessoas. E as ondas de rádio FM, a frequência modulada, você tem aqui valores de frequência muito altos, porém são ondas que não alcançam grandes distâncias, tá certo? Mas em compensação, a frequência modulada, as ondas de frequência modulada, ela tem uma qualidade maior do que as de AM, certo? Pelo fato da frequência ser muito alta, ela não alcança grandes distâncias, mas tem uma maior qualidade, né? Ela não acontece interferência constantemente na propagação dessas ondas, ok? Então tá aqui essa diferença. Assim como a gente tinha lá na outra aula, como a gente viu o espectro sonoro, a gente também tem um espectro eletromagnético.
para as ondas eletromagnéticas, né? Obviamente. A gente tem aqui alguns valores, por exemplo, de comprimento de onda para determinados tipos de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, as ondas de rádio é de 10 elevado a 6 metros. As microondas, melhor dizendo, as de rádio é de 10 elevado a 6 e 1, né? Está nessa faixa aqui. As microondas está de 1 metro, isso aqui é comprimento de onda. Nosso lambda, aparecendo aí novamente, está entre 1 metro e 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 0,000401, né? Porque aqui o 1 não aparece, mas tem. Aqui está multiplicado por 1. Então, as microondas estão nessa faixa aqui, de 1 até 10 a menos 4. O infravermelho está entre 10 a menos 4 e 700 nanômetros. Nanômetro já é 10 elevado a menos 9. Muito, muito, muito pequeno. Muito pequeno esse comprimento de onda. E vocês lembram que pelaquela relação da velocidade, a frequência, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, a velocidade de uma onda é igual a, pode ser dada, né, como sendo o comprimento de onda, lambda, vezes a frequência. De forma que se eu isolar a frequência aqui, e eu considerar que essa velocidade aqui é a velocidade da luz, que eu vou chamar de uma constante c, em que c corresponde em módulo, a 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Seria outra forma de representar o número da velocidade das ondas eletromagnéticas. Se eu isolar a frequência aqui, você vai ver que a frequência vai ser dada como sendo a razão entre a velocidade c, essa velocidade aqui é a velocidade das ondas eletromagnéticas, ok? Dividido pelo comprimento de onda. Ou seja, a frequência ela é inversamente proporcional a esse comprimento de onda. Quanto maior esse comprimento de onda, menor a frequência. E quanto maior a frequência, menor esse comprimento de onda. Ok? Então, para comprimentos de onda muito pequenos, você vai ter frequências muito altas. E aqui, ó, você tem, se eu tenho 700 nanômetros, eu tenho um comprimento de onda muito pequeno, logo eu tenho frequências muito altas, né, nessa região aqui. E essa região aqui, essa faixa aqui, a gente chama de luz visível. Está dentro do espectro eletromagnético, considerando que a luz, né, claro, é uma onda eletromagnética. E aí, os valores aqui, ó, de comprimento de onda para essa luz visível, a gente vai discutir com mais detalhes na próxima aula, mas a cor vermelha está entre 700 nanômetros e a cor violeta está entre os 400 nanômetros. Aqui mais para o finalzinho tem outra medida, eu não me recordo, mas aqui está a região do violeta, tá certo? Para regiões que eu tenho, olha só, abaixo dessa frequência aqui, você vai, dessa frequência não, desculpa, desse comprimento de onda, você vai ter a região do infravermelho. E acima você vai ter do ultravioleta, ok? Acima de uma frequência do comprimento de 400 nanômetros. E por aí vai, pessoal. Você vai ver que o comprimento aqui de onda vai diminuindo. Ó, você tem 10 a menos 8 e 10 a menos 12 para os raios X, né? De 10 a menos 12 a 10 a menos 14 você vai ter os raios gama. E aí, aqui você tem comprimentos muito pequenos de onda, logo você tem frequências muito altas. Agora a gente vai estudar dois tipos de onda. A gente vai só abordar esses dois tipos, porque o nosso tempo vai ficar muito comprido aqui, né? Então as ondas de rádio, elas são transmitidas por antenas, né?
E a frequência ela vai de 88 MHz a 216 MHz. Essas daqui são as ondas de rádio, tá bom? E as microondas. Isso aqui eu estou falando especificamente das ondas de rádio, né? Você tem uma antena e essa antena, a antena de um determinado estúdio, ela vai emitir ondas eletromagnéticas com essa frequência aqui, ó, megahertz, né? E é transmitido de antena para antena, tá bom? São as ondas de rádio. No caso das microondas, já que a gente está vendo desses dois tipos de ondas, as microondas você vai ter que esqueci de colocar o hífen aqui, ó, mas aqui tem um hífen. Microondas, microondas. No caso das microondas, elas são transmitidas via satélite e aqui você tem o valor da, da frequência, né, para essas microondas aqui. Vai 300 MHz. Mega corresponde a 10 elevado a 6, né, corresponde a 1 milhão. Então aqui eu tenho 300 milhões de hertz. E aqui eu tenho gigahertz. Gigahertz corresponde a 10 elevado a nona, a ordem de grandeza, tá certo? Então 300 vezes 10 elevado a nona hertz. As ondas as microondas no caso, elas são transmitidas por via satélite, tá bom? A fonte que está gerando essas ondas, ou sei lá, a estação que está gerando, elas são emitidas para um satélite que está orbitando a Terra e esse satélite transmite a onda para as nossas antenas aqui, né, das nossas casas. E esse satélite aqui, pessoal, ele está orbitando sobre a superfície da Terra, quer dizer, além da superfície da Terra. Ele está orbitando e ele acompanha esse movimento de órbita junto com o movimento da Terra, tá certo? Por isso que é como se a gente pudesse verificar eles aqui olhando das nossas casas, a gente iria ver que ele está parado, justamente porque ele acompanha esse movimento de órbita da Terra, tá bom? Essas ondas aqui, para a gente não se estender, elas são aplicadas em várias coisas no nosso cotidiano. As ondas de rádio, por exemplo, elas são muito vistas utilizadas, na verdade, né? Em estúdios, são em estúdios de rádio, televisão, eles utilizam esse tipo de onda. E as microondas, são as próximas, elas são ondas utilizadas também em muitas coisas no nosso dia a dia, né? Além da 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 TV e do rádio também, né, para comunicação, ela também é utilizada no famoso GPS, né, que quer dizer Global Positioning System, o sistema de posicionamento global. Então, o usuário, ele, se eu não me engano, são cerca de 31 satélites que são responsáveis por manter a transmissão, certo? Do posicionamento da pessoa que está utilizando o GPS. Isso aqui a gente pode abrir a discussão posteriormente, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, a gente vai abordar até essa parte aqui, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês realmente tenham compreendido, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar. É aquela mesma questão da disposição, né, que a gente tem para ajudar vocês, tá bom? Então, um grande abraço e tchau, tchau.